Lindo, minha linda, tudo bem com você? Você está no primeiro vídeo, na primeira mensagem da série O Melhor Ano da Minha Vida. E esse é o tema da mensagem, o melhor ano da minha vida. Eu só quero te pedir algo muito importante. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, de mandar aqui o seu comentário, compartilhar. Quando você faz isso, a internet, o YouTube, entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Então, se você ainda não fez, faz rapidinho. E agora a gente vai para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Amém. Eu quero que você entre numa jornada comigo, que ela está muito conectada a uma nova estação, a um novo ano, a um novo tempo. Nós do mundo ocidental criamos marcos que dividem temporadas e estações, e um dos marcos que nós criamos para nós é o 31 de dezembro, ou o último dia de 2021, ou aquilo que a gente chama da virada de ano. Só que é possível viver uma virada de ano sem chegar no dia 31 de dezembro. Basta tomar uma decisão que muda todas as coisas. A gente deixa muito a nossa vida atrelada a pontos históricos, sabe? A dias específicos. Como, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, que às vezes tem filhos que só lembram da mãe no Dia das Mães, ou dos pais no Dia dos Pais. Mas não quero falar sobre isso, ou criticar essa lógica que nós absorvemos, mas então aproveitar isso ao nosso favor. Aproveitar para entender que durante os últimos 2 anos nós não tivemos isso. Alguém diz que o Brasil começa após o carnaval. Você já ouviu isso alguma vez? Pois todo mundo disse a vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, que o Brasil começava depois do carnaval. Bom, faz 2 anos que a gente não tem carnaval, basicamente. Ou seja, tenho a impressão que nada começou e não deu certo ainda nada. Alguém dizia, olha, o mercado no Brasil aquece quando chega o Natal. Bom, chegou o Natal duas vezes e parece que nada aconteceu. Então nós estamos dentro de uma inércia, de uma escassez, de um ano caótico que nós viemos. E aí de repente você se impacta, você está aqui comigo, ouvindo um maluco dizendo, o melhor ano da minha vida. Mas eu não estou falando do que a gente viveu, eu estou falando do que a gente vai viver. Eu vou repetir para você não esquecer, o melhor ano da minha vida, o melhor ano da sua vida. Se liga nisso, é o ano que nós vamos viver. Pode começar dia 1º de janeiro para alguém, mas vai começar hoje para você. Aleluia! Então entenda que se você ver esse vídeo dia 26 de dezembro, esse é o melhor dia da sua vida. Esse é o melhor ano da sua vida, porque uma decisão, uma chave que vira, muda tudo para frente. Então você não vai precisar mais do dia 31, mas se você só ouvir no dia 31, não tem problema. Esse vai ser o marco do melhor ano da sua história. Amém? Então eu quero entrar propriamente no texto que a gente leu, no texto que eu mais uso quando faço casamento. Eu faço poucos casamentos, na verdade. Uma das coisas que a gente decidiu é que a gente só faz casamento de casais que a gente acompanha, de gente que está perto, porque de uma certa forma é uma maneira de preservarmos a seriedade daquilo que a gente está fazendo num dia de uma cerimônia de casamento, que é abençoar o casamento de alguém perante Deus e os homens. Mas essa mensagem, ela me acompanha desde sempre, me acompanha desde o dia que eu casei. Essa palavra, ela me persegue há muito tempo.
Só que a partir do momento que nós vamos amadurecendo, palavras que eram conectadas com apenas uma área da nossa vida se conectam com outras áreas e a gente vai aprendendo mais sobre. Mas eu quero te contar como tudo começou. Eu quero te contar como, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu tinha 20 anos de idade, quando a minha mãe me fez uma pergunta, e aqui nasceu essa mensagem. Eu estava preparando as coisas para o casamento. Quem aqui é casado sabe a treta que é o casar. O tal da cerimônia, o tal de descobrir quem vai ser convidado, imaginar quem vai dar um bom presente, quem não vai dar. Na minha época a gente escolhia testemunhas por quem tinha mais dinheiro. O dia que nós casamos foi uma tarde de muito sol na nossa cidade, de um calor intenso. E eu me lembro que o noivo, que no caso era eu, fui mais cedo para a igreja, porque o noivo no dia do casamento ninguém lembra, ninguém nem sabe às vezes quem é. É um desabafo, só vê a noiva. Ninguém canta música ou levanta para o noivo entrar, só a noiva. Então você pode ir cedo, você pode tomar um caldo de cana antes, você pode fazer o que você quiser. Irmão, eu fui para o casamento, eu cheguei lá, e eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu havia feito alguns pedidos, vale ressaltar isso. Eu não queria chorar muito, eu não sou chorão, mas eu não estou entendendo. Eu falei: Jesus, eu não quero chorar, porque as pessoas podiam pensar que eu estava arrependido. Então eu falei: Jesus, eu não quero chorar. Firme, top. Só que tinha um agravante, lembra? Eu tinha convidado o Senhor, e eu ainda pedi algo. Eu falei: Jesus, eu não quero chorar, mas quero te sentir. Ponto. Cheguei no casamento, aquelas rosas lindas, um corredor de tapete vermelho lindo. Eu olhei aquilo tudo e senti no meu espírito para ficar sozinho num lugar à parte. Eu fui para uma sala que tinha dentro da nossa igreja, que tinha vidro, que dava para ver o corredor da igreja. Naquele lugar, o Senhor Jesus visitou eu chorei de uma maneira tão feliz, e de tanta alegria, e de tanta glória de Deus, que eu não sabia explicar. Eu falei em línguas, eu glorifiquei o nome de Jesus, eu chorei, a maquiagem borrou. Eu tinha feito maquiagem, não faça isso, eu fiz. É porque era moda na época e eu pensei que dava para fazer, irmão. Eu fiquei estranho, mas só Jesus na minha vida. Fazem 10 anos já. Jesus foi no casamento. Jesus estava no casamento. E já vão fazer 11 anos esse dia. E ele permanece no casamento. Ele permanece na festa. E a festa não terminou, porque ele nunca foi embora. E agora veio as celebrações da presença. Agora tem filhos. Agora as coisas estão cada vez melhor, porque ele não saiu da festa. Ele permaneceu na festa. Ele ainda é o dono da festa. E ele ainda é o principal convidado da festa. Ele ainda é o dono de todas as coisas. Quando eu entendi isso, eu entendi algo que mudou a minha vida para sempre. O segredo não é o que está fora, o segredo é o que está dentro. O segredo não é aonde você mora, o segredo é quem mora com você. O segredo não é o que você dorme, é a paz que te traz sono. O segredo é isso, até porque quando eu casei com a minha esposa, a gente não foi morar no lugar onde moramos agora, não tínhamos o carro que temos agora. Claro que o tempo trouxe algumas coisas, mas no começo não era nada disso. Eu me lembro, eu falei para alguém ontem ainda sobre que quando eu casei, eu ganhei R$500 de um convidado para comprar uma cama. E eu consegui com R$500 comprar uma cama e um sofá. Você pode dar um glória a Deus, tá brincando? Não. Foi a pior coisa que eu fiz, irmão. Eu dividi.
Peguei R$300 e encontrei uma cama de R$300, irmão. E é igual o calça jeans de adolescente, não tem por R$300. Poucas pessoas entenderam a referência, mas tudo bem, eu entendo, é da minha geração. Irmão, eu comprei uma cama de mola por R$300. Irmão, no primeiro mês a cama ficou assim. Eu sei que você imagina por quê, mas não foi isso, é que a cama era ruim mesmo. Também foi, mas a cama era ruim. Glória a Deus. Mas entenda que eu consegui comprar um sofá. Resumindo, a gente dormiu 2 anos no chão. Irmão, eu pedi para minha mãe o colchão dela, que ela tinha comprado um colchão novo, o colchão dela que ela tinha usado a vida toda. Não sei nem se eu não fui feito naquele colchão. Eu peguei. Nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Gente do céu. Deus, a minha vida, eu fiz isso. Eu peguei o... Eu nunca mais vou falar isso, Senhor Jesus. Eu quero esquecer essa memória agora. Não, eu peguei o colchão da senhora, do senhor que é lá, o senhor Hamilton, e nós dormimos no chão 2 anos. E a gente morava numa kitnet. Agora deixa eu te dizer uma parada, irmão. A gente era tão feliz naquele lugar, tinha tanta felicidade, porque nunca teve a ver com o lugar que a gente morava, nunca teve a ver com a cama que a gente dormia, nunca teve a ver com o sofá que a gente sentava. Tinha a ver com o convite que eu havia feito 6 dias antes do meu casamento. Jesus, eu quero que o Senhor esteja presente. Eu quero que o Senhor mande todas as coisas. E aí eu imagino que talvez você está aí pensando: nossa, que top, né? Mas o que tem a ver com o melhor ano da minha vida? É porque a gente está entrando num novo ciclo. A gente vai entrar no novo ano, onde as pesquisas estão dizendo que vai ser caótico, onde tem especialistas dizendo que tudo vai piorar, vai ficar pior. Onde tem gente dizendo que só vai ficar mais, difícil. E cada dia é o tal de uma cepa nova. Você está quase ficando feliz. Diz: não, mais uma cepa. Você já não aguenta mais a máscara. Você não aguenta mais os outros que tem asco de ver você sem máscara. Eu sei, irmão. Esse dia eu estava no voo dormindo, a máscara caiu. O comissário me acordou, parecia que eu tinha tentado matar alguém. Levanta, moço. O que foi? A máscara. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Quase que eu mato alguém e não vejo. Não sei se você tem essa impressão, que se você tossir hoje, alguém pensa: nossa, bandido. Experimente entrar no elevador com alguém e a pessoa diz: saia daqui agora. Irmão, quem tem rinite esses dias está tratando, porque Deus o livre espirrar. Então você percebe que a perspectiva está estranha. Só que tem uma coisa: eu quero entrar num ano novo. Eu não sei o que você deseja, mas eu tenho vários desejos. Eu tenho alguns sonhos. Alguns eu tenho escrito. Outros estão gravados no meu coração, mas eu tenho alguns sonhos. Só que essa semana me foi lembrado algo. Quem vai estar na frente no próximo ano? Quem vai governar a sua história no próximo ano? As pesquisas? Os índices? As máscaras? Quem vai governar a sua história? Quem vai dominar as suas decisões? Eu quero ouvir: quem vai dominar a sua história, as suas decisões, o seu 2022? Quem? Jesus! Então é esse que vai ser o melhor dia, o melhor ano da sua vida, porque se Ele tiver, pode ter certeza que vai ser o melhor. Porque se Ele está,
se acabar o vinho, Ele transforma em vinho. Se Ele tiver e a tempestade vier, Ele acorda no meio da tempestade, manda o mar e o vento calar a boca. Se Ele estiver junto, não há tempestade que possa submergir você. Se Ele estiver junto, não nenhum mal, meu Deus, recebe isso, nenhum mal sobrevirá sobre a sua casa, e se vier, será derrotado no nome de Jesus. Quer que o seu 2022 seja o melhor ano da sua vida? Faz o seguinte: dobra o teu joelho e faz um convite. Jesus, 2022, Tu és bem-vindo. Eu quero que o Senhor esteja presente em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, nos meus estudos, nos meus trabalhos, aonde eu tiver, que o Senhor chegue na frente. Jesus, eu te convido, domina, governa, decide, entra, determina. Jesus, Tu és o dono e eu, filho do dono. Então faz de novo, Senhor. Agora, eu entendo outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente corre um risco, porque quando Ele governa, é Ele que decide. Quando acabou o vinho na festa, chamaram Maria e disseram: Maria, fala com Jesus, porque acabou o vinho. Aí Jesus diz: tragam as talhas com água. E a Bíblia diz que Jesus pegou a água e transformou em vinho. Sinistro, irmão. Como assim? Alguém já viu isso acontecer? Só porque todo mundo ficou muito, nossa, água em vinho. Então faz. Mas tem que ter um processo. Jesus faz na hora. E a Bíblia diz que todo mundo que tomou do vinho dele falou assim: eu fico imaginando as pessoas aqui, ó. Tem essa parada, não tem? Tem gente rica que faz aqui, né? Pra você, nossa, isso é normal, irmão. Pobre não, pode chegar. Toma, pega na taça, tá nem aí. Mas o rico não. Imagina, Jesus está na festa, que o povo aqui, ó. Quem serviu esse vinho aí? Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Ninguém entendeu nada. Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Sabe que eles descobriram o segredo? Não era a sequência do vinho, era quem tinha servido. Ah, irmão, eu quero que você entenda isso. O segredo não é a ordem dos fatores, é quem entra e decide e serve. Então não importa se é 2020, se é 2022, se é 2040, o ano cujo qual Deus for aquele que servir a tua casa e dominar as tuas emoções e dominar as tuas decisões, esse vai ser o melhor ano da sua vida. É quando Ele ser aquele que serve. Perguntaram para o noivo: e aí, o que deu? Jesus que fez. Então, lindo, você tem plano para 2022, é? Você tem muito sonho, top, maneiro. Você tem o livrinho do sonho, das metas. Olha, próximo ano eu vou fazer isso. Nossa, cada sonho top que você tem. Mas de verdade, você quer que seja o melhor ano da sua vida? Então pega o caderninho de sonho, faz assim, ó. Escrevi tudo. Jesus, eu até fiz um esboço, mas é o Senhor que escreve a história. Jesus, é teu, a minha história é tua, o meu futuro está nas tuas mãos. E se prepara para viver o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Deus, em teu nome nós oramos e declaramos uma nova história de um novo tempo, aonde o Senhor será o dono,
onde o Senhor vai governar todas as coisas, e o crivo das nossas decisões virá da tua palavra. Jesus, 2021 é teu. Entregamos o final, mas 2022 é todo seu. Faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar para você um feliz ano novo. Que 2022 de verdade seja o melhor ano da sua vida. E que se nos encontrarmos pela estrada da vida, você olhe nos meus olhos e diga: valeu a pena, porque Jesus fez tudo novo. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E vamos pro vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho eu falo. Mas se eu me afastar eu vejo um amigo. E aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto, porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária. Mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita. E por isso somos extremamente injustos. Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação,
mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha, os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo, eles não viram a nuvem de fumaça, eles não viram a água da rocha, eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa? Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó. Se distancia do chefe. Olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado,
olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu, e você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda. Há uma esperança, olha que bênção, eu já tenho. Tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda, e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer o Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês não estejam reclamando demais. A mensagem de hoje vai ser extremamente importante para você. Vai trazer um norte para a sua vida que você vai agradecer. Eu tenho certeza, não a eu, mas a Jesus. Eu só quero te pedir um favor, meu lindo. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Curte aí rapidinho. Não esqueça de comentar no que te abençoou, no que edificou você. Manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 2, diz o seguinte: e todo o povo de Israel, dos filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda essa assembleia de fome. Meu Deus, ai, que reclamação. Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, no dia que faz sol demais? Você reclama porque está comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado, ó reclamão? Eu quero dizer para você que possivelmente você seja extremamente injusto na sua reclamação, e é muito provável que você tem 1 milhão de motivos para agradecer, mas está supervalorizando aquilo que te incomoda. Eu vou te dizer um negócio. Eu descobri que eu tenho um problema. Eu tenho um problema com gente que come com boca aberta perto de mim. Eu tenho agonia mortal. Pessoa come assim. Isso me irrita profundamente. Meu espírito se retorce dentro da minha alma. E eu tenho muita vontade de falar: pelo amor de Jesus, fecha a boca para comer. Mas se eu olhar só para o barulho, eu falo. Mas se eu me afastar, eu vejo um amigo, e aí não vale a pena falar. Sabe, às vezes nós olhamos a vida assim, ó. E é por isso que a gente reclama tanto, porque a gente só olha isso aqui. Mas se a gente fazer o exercício de se afastar, a gente vai ver que tem tanta coisa boa na vida, que tem tanta coisa extraordinária. Mas porque a gente está olhando o mundo assim, nosso ponto de análise está só aqui. A gente não consegue enxergar o todo. E a gente às vezes foca exatamente naquilo que nos irrita, e por isso somos extremamente injustos.
Sabe, eu acabei de ler um texto bíblico que vai fazer sentido ainda mais do que eu acabei de falar. Esse povo era escravo. Eles apanhavam, eles eram obrigados, eles tinham um trabalho forçado. Eles foram cativos para o Egito. Eles eram de uma nação, mas agora estavam escravizados em uma outra nação. Aí Deus levantou um homem chamado Moisés, o libertador do povo. Junto levantou Arão, que estava auxiliando Moisés. Sabe o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo. O povo que era escravo agora tinha para si uma promessa: a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Uau! De escravos de repente para sonhadores. Tiraram esse povo da escravidão e levaram para um percurso que os levaria para a terra prometida. Mas sabe qual é o problema? Esse povo que foi tirado da escravidão, esqueceram de tirar a escravidão de dentro deles. E eles chegaram no deserto. E sabe, o deserto, que era um lugar difícil, Deus fez coisas extraordinárias. Coluna de fogo, nuvem de fumaça, água da rocha. Os calçados cresciam nos pés, a roupa não envelhecia no corpo, e a comida caía do céu. Mesmo assim, eles estão dizendo: por que não nos deixaram no deserto para comer lá no Egito? Pelo menos lá a gente era escravo, mas estava comendo carne. Sabe o que é isso, meu lindo? Eles não olharam que Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Eles não olharam que Deus levantou um libertador. Eles não olharam que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem, fechou por cima dos soldados do Egito. Eles não olharam a coluna de fogo, eles não viram a nuvem de fumaça, eles não viram a água da rocha, eles não viram que Deus mandava comida para o arraial todos os dias. Eles não viram. E é exatamente isso que a gente faz quando reclama. A gente não olha o todo, a gente só olha aquilo que está nos irritando. É como se uma parede grande, branquinha, tivesse toda bem pintada e tivesse um pontinho preto, e de repente a gente não viu mais nada da parede e somente o pontinho preto. Olha você. A gente é assim com tudo. A gente é assim na vida, a gente é assim com as pessoas. Está tudo bem feito, mas se tiver um detalhe, a gente inutiliza todo o trabalho que recebemos. Deus nos deu saúde, Deus nos deu vida, Deus nos deu tudo. Mas se uma coisa nós não tivermos, nós estragamos todo o resto, simplesmente porque nós queremos reclamar. Quem reclama analisa o mundo assim, com a cara na parede. Mas quando você faz o exercício de se afastar da parede, você se distancia do motivo da reclamação para ver o todo que está disponível para você. E o todo é muito maior do que aquilo que te irrita. Portanto, você tem que escolher: ou você foca no que te irrita, você olha o todo para ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por aquilo que você já vive, por aquilo que já está disponível para você, por aquilo que já tem motivo, razão de sobra para você levantar as mãos para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado. Olha, lindo, tem coisas na nossa vida que a gente só descobre quanto valia depois que a gente perde. Mas é interessante porque enquanto a gente tem, às vezes a gente só reclama. Eu tenho um Fusca agora. O Fusca agora está uma benção, irmão. Bato, ele funciona, coisa mais linda. Quase vendi ele. Quase mandei embora. Ainda bem que não mandei, eu ter me arrependido. Porque o probleminha gostoso que eu tenho agora, vermelhinho, coisa mais linda, mudei a cor, só dei um tapinha nele e agora não tem mais motivo para reclamar. Sabe o que é isso? Você está reclamando de algo? Do que você está reclamando? Ah, eu estou reclamando disso aqui. Então faz o seguinte, faz um exercício, ó. Olha o todo. Você está reclamando da sua empresa?
Você está reclamando do seu chefe? Então faz o seguinte, olha para a tua empresa assim, ó, se distancia do chefe, olha para o todo, olha para o amigo que senta do teu lado, olha para o benefício que você recebe, olha pelas bênçãos que Deus já te deu naquele lugar, olha para o salarinho que cai em dia na conta, todo mês certinho. Se afasta, ó, daqui a pouco teu chefe está bem longe, e você vai parar de reclamar e vai começar a ser grato a Deus pelo lugar onde você está agora. Entendeu? Você está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Dos filhos? Se afasta um pouquinho, meu lindo. Para ver que no mundo tem muita gente que sonha em gerar e não conseguiu, e você já tem filhos. Dá uma olhadinha, olha que coisa linda. Há uma esperança, olha que bênção. Eu já tenho, tem gente que nem tem. Você está reclamando do carro que você tem porque dá problema? Se afaste um pouquinho assim e dá uma olhadinha à sua volta. Tem gente que nem bicicleta anda, e você já tem um carro para se incomodar, meu lindo. Então começa a agradecer a Deus, porque você já tem muito mais do que muita gente. Começa a olhar à tua volta e agradecer o Senhor. Ai, porque a minha casa só tem 2 quartos. Olha só, tem gente que não tem a cabeça, um lugar para reclinar a cabeça à noite para dormir, e você já tem algo para agradecer. Se afaste da parede e começa a olhar a vida como um todo. Para de ser ingrato e começa a ver aquilo que Deus já te deu. Ai, ai. Sabe, às vezes eu penso que Deus queria dizer para nós assim: pelo amor de mim mesmo, para de me irritar. Reclama de tudo. Reclama do dia que dá sol porque esquenta demais. Reclama da chuva porque molha demais. Reclama de tudo, de todos. Se afaste da parede. O dia que chove para você, o agricultor se alegra no campo. O dia que dá sol para você, o vendedor de picolé na praia morre de alegria. Aquilo que te incomoda pode ser a bênção da vida de alguém. Começa a olhar a vida como um todo, para que você seja grato todos os dias. Tem mais um motivo para agradecer do que para reclamar, meu lindo. Se você tem olhos para olhar e reclamar do que você está vendo, agradece que tem gente que nunca viu nada na vida porque nasceu cego. Está reclamando da música que passava alto no lado. Agradece a Deus, tem gente que nunca ouviu um som de um passarinho na árvore. E o som do carro vai passar e você vai escolher o que você vai ouvir. Para de ser chato, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo agora que foi muito sensacional. Os reclamão sempre acabam passando vergonha, ou mostrando o sentimento que na verdade escondiam na reclamação. Eu vi um vídeo agora que eu achei sensacional. O rapaz está no telefone ligando para a polícia dizendo assim: olha, está tendo uma aglomeração aqui no lado de casa, um churrasco. Achei demais. E estão aqui, todo mundo sem máscara, mas não aparece ninguém, só o cara no telefone. A policial falando: todo mundo sem máscara, confusão, muita gente, música alta, e o pau está comendo, tem que vir aqui. Aí ele bota a cara para fora, o vizinho que está fazendo churrasco fala assim: ei, vem comer. Ele fala assim: olha, acabou a aglomeração aqui. Não precisa vir mais não. Para de reclamar e começa a agradecer a Deus aquilo que você tem. Olha o mundo com um olhar aberto. Se afasta da parede, pelo amor de Deus. Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem fôlego no pulmão, Jesus. A gente está respirando, tem uma esperança. Jesus, obrigado. Obrigado até pelo dia que a gente se irrita. Obrigado porque se tem irritação, teve dia. Se teve dia, tem um motivo para agradecer. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai, pelo sol que queima, por tudo, por tudo. Obrigado pelo carrinho velho que dá problema. Eu sei que um dia vai melhorar, Jesus, mas enquanto eu tenho o que tenho, eu tenho motivo para agradecer, porque já tenho alguma coisa. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.